Irmãos, gostaria de orar mais uma vez por esse tempo que a gente vai ter de reflexão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós sabemos que o Senhor está presente aqui entre nós. Pedimos que o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra, que somente a Tua Palavra seja fixada em nossas mentes, em nossos corações, e que Teu Santo Espírito transforme as nossas mentes, nossos corações e nossa forma de viver de acordo com a Tua vontade. Nos fortalece, Senhor, nos nutre com a Tua presença, com o Teu poder, com o Teu Espírito, com a Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de compartilhar um pouco da Palavra do Senhor conosco. Palavra que tem sido bastante questionada, principalmente nos nossos dias. Vivemos numa geração em que rejeita qualquer tipo de autoridade, que rejeita qualquer tipo de verdade. E para ilustrar um pouco isso, dessa geração, eu vou passar um vídeo aqui para os irmãos. Peço que o pessoal da introdução apague a luz, por favor. A gente vai passar um vídeo que ilustra um pouquinho de como é a nossa cultura, e depois a gente volta para a nossa reflexão. Este é um balão vermelho. É verdade, é vermelho. Todos nós conhecemos as cores. A verdade absoluta é que esse balão é vermelho. Não é, não. Isso é verde. Quê? Esse bem aí é um balão verde. Que balão lindo esse amarelo! Amarelo? E isto é vermelho. Tem aqui. Não, é verde. É vermelho! Sim, eu sei, é um balão vermelho. Ei, você pode olhar meu ponto de vista, por favor? O quê? Ei, bonito balão azul. Verde! Azul? Verde? É vermelho. Por que você diz que é vermelho se é azul? Hã? Ficou roxinho daqui! Roxo? Ah, quer saber? Vamos resolver isso agora, ok? Onde você vai? Ei, que cor que é esse balão? Eu só enxergo em preto e branco. Ah, tá bom. Ei, Mar, que cor? Não existe balão. Isso é ridículo! Ei, eu sei qual é o problema. Minha mãe me ensinou que isso é azul. E depois me ensinou que era vermelho, verde, amarelo e tal, e tal, e tal. Ok, eu sei que sua mãe te ensinou que é azul, tá bom? Mas essa não é a verdade. Você tá falando mal da mãe dele? Eu não! Cara, eu respeito a sua mãe. Obrigado. Ela te criou e disse que isso é azul. A nossa mãe nos criou e ensinou pra gente que isso é mesmo. vermelho. Ué, você não disse que era verde? É verde. Eu sou esperto. Eu fui pra faculdade. E na faculdade nós vemos todas as diferentes teorias sobre cores. E meu professor, que é doutor em cor... Você tem doutorado em cor? Não. É, percebi. Não se pode concordar com uma teoria sobre cor. Você tem que olhar as diferentes teorias sobre cores e escolher a que é melhor pra você. E o verde é o melhor pra mim. Isso faz sentido. Obrigado. Não, você não pode escolher a cor que é melhor na sua vida. Vermelho é vermelho. Ok. Você conhece a palavra intolerante? Sim. Porque é isso que você está sendo agora. Você está tentando enfiar a sua opinião goela abaixo. Não é a minha opinião, é a verdade. Peraí. O que nós estamos dizendo é que nós temos que parar de discutir sobre assuntos controversos, como a verdade. Sabe, o engraçado sobre a verdade é que é a verdade, acreditando ou não. A questão, então, que a gente tem é: existe uma verdade? Questão bem debatida nos nossos dias. A gente vive num contexto que tem sido chamado por alguns de contexto de uma cultura pós-moderna. Nem todo mundo concorda com esse termo, mas a gente não vai discutir isso aqui. Daqui para frente a gente vai adotar esse termo como pós-moderno para descrever a cultura dos nossos dias. Uma cultura que tem uma proposta. A proposta dessa cultura é romper com as antigas linhas de pensamento, com os antigos critérios para se chegar ao conhecimento daquilo que é bom, daquilo que é mal, daquilo que é certo, daquilo que é errado, do que é verdadeiro, do que é falso. Existe uma mudança de parâmetro, onde a ênfase está no indivíduo, na pessoa. A ideia é cada um pensa o que quer e está todo mundo certo ao mesmo tempo, ainda que cada um fale algo que seja totalmente contraditório entre si. A gente pode ilustrar isso, para talvez ficar mais claro, com a arte contemporânea. Por exemplo, você já provavelmente um dia estava assistindo TV, e aí, ou vendo uma notícia no jornal, e aí tinha lá uma exposição de quadros. E aí nessa exposição você viu lá um quadro, vamos supor, um quadro todo preto com um borrão amarelo e outro vermelho.
E aí alguém falando assim, esse quadro foi arrematado por $500.000, esse quadro vale não sei quanto. E você pensa, meu Deus, esposa, chama um menino aí, a gente está rico, né? Pega os desenhos dele que a gente vai fazer muito dinheiro. Como pode valer um quadro desse, valer tanto? E coisas assim, às vezes tem sentido. E você pensa, qual que é o significado disso? E qual que é a ideia? Antigamente a gente tinha um padrão de arte, que era um retrato, um desenho de uma paisagem, de uma pessoa. E quando você faz uma pessoa, eu falo assim, eu quero desenhar o Luan, por exemplo. Então eu vou lá, faço o desenho e aí eu apresento para vocês. E aí vocês podem me criticar pelo desenho. Você pode falar, nossa, ficou igualzinho. Ou não, nada a ver, isso está errado. O nariz não é assim, a cabeça aqui você fez num formato que não é desse jeito. Ficou errado, não está certo. Por quê? Existe um padrão, eu olho e comparo e assim eu faço um juízo. E o juízo eu tenho que aceitar, né? Não, realmente, errei aqui no traço, as linhas de expressão, enfim. Eu tenho isso. No novo estilo de arte que tem sido proposto, não é algo que você pode comparar, que você tenha critério. É algo que depende do sentimento do indivíduo. Então é assim, você olha para aquilo e a pessoa pergunta, o que você entende? Aí você olha para aquele quadro preto com um borrão amarelo, um outro vermelho, e você fala assim, nossa, eu tenho um sentimento assim de alegria quando eu olho para esse quadro. Tá certo? A pessoa fala, tá. Mas foi isso então que o autor quis fazer? Não importa o que o autor quis transmitir. O que importa é que você está vendo isso e você sente isso. Então tá certo. Aí outra pessoa olha para o mesmo quadro e fala assim, nossa, eu olho e sinto medo. Tá certo também. Não, como assim? Um sente alegria, o outro sente medo, e os dois estão certos? Os dois estão certos. Aí chega alguém e diz assim, não, isso está errado, isso aí eu acho que não vale nada. Você não entende nada, você não sabe o que é arte, você não sabe o que é a verdade, que verdade cada um tem a sua. Se você não gostou, então isso é uma verdade para você. E o outro que sente medo, o outro que sente alegria, está todo mundo certo ao mesmo tempo. Esse tipo de mentalidade tem sido aplicado às diversas áreas da vida. A questão da família, a questão da identidade de gênero, a questão da palavra de Deus. Tudo isso, você crê na palavra de Deus? Que bom, isso é verdade para você. Você se sente bem com isso? Que bom, fico feliz por você. Eu não. Então não venha me dizer que eu estou errado. Existem várias verdades. Isso sempre esteve no coração do homem, isso não é algo novo. Só que ultimamente tem sido proposto pela sociedade, abraçado como algo que deve ser vivido. A gente vive em dias assim. Como o vídeo ilustrou. Então o que importa nesse contexto é a satisfação pessoal, você escolhe a teoria que é melhor para você. E se eu discordar, eu sou intolerante por causa disso. Irmãos, nesse contexto, vários cristãos têm sido odiados e perseguidos porque defendem uma bandeira, porque defendem a verdade, porque dizem que existe um caminho e apenas um caminho. E eles são acusados de serem arrogantes, prepotentes. Nós somos acusados disso, de sermos arrogantes, prepotentes, orgulhosos, intolerantes. Falta humildade para nós. A igreja tem sido acusada de ser uma instituição antiquada, ultrapassada. A Bíblia tem sido atacada por diversos movimentos, movimento feminista, homossexual, antifamília, enfim. Há algum tempo até os cristãos eram mais respeitados pela sociedade, nunca foram amados por ela, nunca gostaram muito de nós. Mas ultimamente, ser cristão é algo negativo, soa como negativo. Por quê? Porque o crente defende uma verdade. Então, eu pergunto, eles estão certos sobre nós? Nós somos arrogantes por defender uma verdade? Nós somos prepotentes? Falta humildade? Nós não deveríamos ceder um pouco mais e estar aberto à mudança nas nossas convicções? Afinal, nós precisamos ser humildes. Jesus ensinou a humildade é um mandamento. Como eu chego e falo, você precisa conhecer a verdade e eu sei a verdade? Isso não é orgulho? Ou não? Nós somos intolerantes? Falta amor para a gente? Todo esse contexto tem gerado muitas dúvidas aos crentes e gerado algumas dificuldades. Alguns crentes têm enfraquecido na sua fé, têm aberto mão das suas convicções, especialmente os jovens quando chegam à faculdade.
E algumas igrejas, na tentativa de alcançar as pessoas que estão vivendo numa cultura assim, têm também aberto mão, têm largado mão das suas convicções para atrair pessoas dessa cultura, para agradar a todos mesmo cada um pensando diferente. Então são igrejas que não pregam mais a Bíblia, são pastores e pastoras homossexuais, pais que já não seguem mais nada do que a Bíblia fala para a família, crentes que estão relativizando o pecado, dizendo isso é pecado para você, para mim não é, então eu estou bem assim, se eu me sinto bem com essa prática, porque seria pecado, eu estou satisfeito, estou em paz. Esse tem sido o argumento. E aí, queria pensar, qual o nosso papel diante disso? Nós temos alguma responsabilidade? Como a nossa igreja reage nesse contexto, numa cultura assim? Gostaria de refletir sobre isso hoje. Temos um tema aí que é família de Deus, a essência de sua missão, da sua mensagem. Vou explicar um pouco mais detalhado isso, e para isso gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, do versículo 14 até o 16. Antes da gente ler esse trecho, queria explicar um pouquinho aqui do contexto para direcionar a nossa leitura, ficar mais fácil de entender. Há muitos séculos, uma igreja na cidade de Éfeso estava recebendo muito ataque de fora, porque havia falsos mestres ensinando falsos evangelhos, e havia uma cultura totalmente corrompida pelo pecado, e ambos queriam entrar na igreja e deturpar tudo aquilo que estava acontecendo. Então, o apóstolo Paulo enviou Timóteo até essa igreja, até a cidade de Éfeso, falou: Timóteo, cuida lá daquele povo, a situação lá está difícil, a cultura que eles vivem não está ajudando, um povo extremamente idólatra, um povo extremamente relativista, e se as coisas entrar na igreja, vai ser feio. Então vai lá, ajuda a levantar homens fiéis, homens fortes na palavra, para manter a palavra do Senhor intacta, organiza aquela igreja, vai lá para pôr ordem na casa. Essa é a ideia era essa a ideia de Paulo. Aí ele escreveu essa carta, porque Paulo estava longe de Timóteo, e aí ele escreveu resumindo as orientações para que Timóteo soubesse ali o que ele ia priorizar. Então, essa carta que a gente tem na nossa frente agora é a carta que Paulo escreveu para Timóteo, e que não era só para Timóteo, era para toda a igreja, e essa carta ficou conhecida em todas as igrejas lá da região, porque ela tem lições para as igrejas. A carta de 1 Timóteo é conhecida como uma carta pastoral, porque ela tem muitas instruções para pastores e para aqueles que querem ser pastores, mas ela também vale com certeza para as igrejas e para crente individual, por isso que ela está na Bíblia. Hoje a gente vai ler só 3 versículos a princípio dessa carta, que são os versículos centrais, são os versículos que resumem o propósito dela toda. Tá, em 3 versículos, Paulo vai resumir por que ele escreveu a carta, que é esse que a gente tem aí, versículo 14, diz assim: Escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta. Eu queria destacar algumas partes aqui desse versículo. Então ele começa no versículo 14. Escrevo-te essas coisas.
Que coisas? Aquilo que ele disse antes, aquilo que ele disse depois. A ideia aqui é a carta inteira. Ele está falando, escreva-te essas coisas para que você saiba como deve proceder na casa de Deus. A carta inteira está cheia de orientações de como se deve proceder na casa de Deus. Então aqui é um resumo, Paulo está resumindo o propósito da carta inteira. Orientações para que Timóteo soubesse como ele deveria administrar, ele como líder daquela igreja, como ele deveria cuidar dela. Então a gente pode ver aqui Timóteo como um pastor da igreja. E esses 3 versículos vão fazer a divisão entre as coisas que Timóteo deveria fazer e as coisas que Timóteo deveria não fazer. Então, no começo da carta, no capítulo 1, ele vai começar falando sobre as falsas doutrinas, sobre os falsos mestres. Aí no capítulo 2 ele começa falando sobre a salvação oferecida a todos os homens. No capítulo 2 ainda ele fala sobre o papel da mulher na igreja, qual o ministério dela na igreja. Aí ele começa o capítulo 3 falando quais são os requisitos para as qualificações de um líder, do pastor, do presbítero. Fala do diácono também, as qualificações para ele, e aí nós chegamos no texto que nós estamos. E aí depois ele continua falando sobre o que evitar, sobre os falsos mestres, sobre evitar a ganância, sobre evitar a mentira, as discussões desnecessárias, sobre teorias que nada têm a ver com a palavra de Deus. Enfim, por isso que a carta de 1 Timóteo é chamada de uma carta pastoral. Ela traz lições importantes aí para os líderes e para toda a igreja. O propósito aqui, então, de 1 Timóteo é ensinar como a igreja deve ser, como a igreja deve se comportar, como a igreja é estruturada, como ela é organizada. E aí aqui, no resumo, a gente tem aqui o resumo, então, da missão da igreja. Em 2 versículos, Paulo vai pegar aquilo que é central, aquilo que é essencial, a essência da missão da igreja. E isso era importante eles saberem diante do contexto que eles estavam vivendo. Versículo 14, escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então ele fala, esperando e ver-te em breve. Ele queria falar as coisas pessoalmente, mas havia o risco dele não conseguir, de Paulo não conseguir chegar até Timóteo e falar com ele pessoalmente. Então, para garantir, ele escreveu a carta e falou, vai que eu atraso, então você já tem aí alguma coisa por onde começar. Que é o que ele diz, justamente o que ele diz no versículo 15, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Essa ideia de proceder na casa de Deus é a ideia de comportar-se como a igreja, como a casa de Deus, a igreja deve ser. Essa é a ideia. Algumas versões trazem aí no texto, não como se deve proceder, mas sim como convém. Essa não é uma tradução tão precisa, porque como convém pode dar aquela ideia assim, olha, se não der para fazer, você não faz, mas convém que seja assim. Não é isso, né? Como convém a ideia de como deve, como é necessário. Tá? Essa é uma tradução mais precisa do texto. Aí ele fala como se deve proceder na casa de Deus. Essa expressão casa de Deus, ela normalmente é muito mal entendida por muitas pessoas. Porque quando fala de casa, logo pensa num prédio, né, em 4 paredes, algo assim, no local físico. Agora, não é essa a ideia que Paulo está passando aqui. Ao longo da epístola aqui de 1 Timóteo, ele usa a palavra casa várias vezes. Todas elas nunca para se referir a um prédio, mas todas elas para se referir ao núcleo familiar, a uma família. Quer ver? Acompanha aí comigo. Capítulo 3, onde a gente já está aberto aí, ó, capítulo 3, versículo 4 e 5. Falando sobre os presbíteros, os líderes da igreja. Versículo 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Casa aqui, obviamente, não é um prédio, é a sua família. Olha só, versículo 12, falando sobre os diáconos. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Falando ali também da sua família.
No capítulo 5, versículo 4, ele diz: Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Então, nas várias vezes que Paulo usa a expressão casa, ele está pensando aqui na família. Ele fala, então, sobre a casa dos presbíteros, que é a família dos presbíteros. Fala, aqui no capítulo 3, fala sobre a família dos diáconos, que é a casa dos diáconos, que é a família dos diáconos. Então, ele vem no finalzinho do capítulo 3, que é onde a gente está lendo, e fala sobre a casa de Deus, que é a família de Deus. Aqui ele está pensando em pessoas. Ele está pensando na família de Deus, que são pessoas alcançadas pelo Evangelho. A ênfase aqui está na igreja, no corpo de Cristo, no seu status como família dele. Por que família de Deus? Porque por meio da fé em Cristo, nós nos arrependemos dos nossos pecados, fomos lavados dos nossos pecados, fomos restaurados, morremos, nascemos de novo, recebemos o Espírito de Deus e então nós fomos adotados por Ele e passamos a fazer parte da família dele. Nem todo mundo faz parte da família de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus, como muita gente diz por aí. Filhos de Deus são aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creem no Evangelho. E aí eu queria falar algo aqui muito especial. Se hoje você não crê no Evangelho, se existe alguém aqui que não crê no Evangelho, hoje você não faz parte da família de Deus. Hoje você não é filho de Deus. Mas isso pode mudar. Se você reconhecer que é um pecador e acreditar em Jesus, que acreditar que Jesus é o seu Deus, o seu Salvador, o seu Senhor, e entregar sua vida a Ele. Aí você vai ser perdoado de todos os seus pecados de graça, e de graça vai entrar para essa família. Aí sim você vai ser um filho de Deus, um membro da família de Deus, por meio da fé de graça. Creia nisso, tome essa decisão se você ainda não tomou. Versículo 15. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Essa figura, Paulo usa uma figura aqui para ilustrar a igreja, então, como uma família. E essa figura é importante da gente lembrar, porque parece que muitas igrejas têm perdido essa característica de família. Tem mantido outras, mas tem perdido essa. Tem algumas igrejas que parecem mais igrejas empresas ou igrejas casa de show. O ambiente é agradável, a música é muito boa. O ambiente é agradável, a música é boa, os palestrantes falam bem, há luzes e tudo mais, mas as pessoas vão lá, ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe quem é crente, quem não é, quem é daquela igreja, quem não é. As pessoas, normalmente são lugares onde existe uma rotatividade na frequência. Por quê? Porque as pessoas, cada um vai lá, elas entram na internet e vê o que vai ter, à sua disposição, que show vai ter, que cantor vai ter, aonde vai estar. Então elas vão escolhendo e cada final de semana estão no lugar, então existe uma rotatividade nas igrejas, elas abrem o cardápio e veem o que é melhor para elas comerem. Vê quem vai pregar, qual é o tema, se interessa ou não, se elas querem ouvir ou não, e aí ficam isso. É quase uma casa de show e não uma igreja. Qual cara a igreja deve ter? Deve ter a cara de uma família que é governada pelo Senhor, onde Ele é o líder, Ele é o cabeça e Ele dita as regras. E isso é independente do tamanho dela. E eu falo que é independente porque algumas pessoas acham que isso é impossível com igrejas grandes. Mas basta ler o livro de Atos e você vai ver que é possível uma igreja de 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, viver como uma família. Porque viver como família não está ligado ao tamanho dela. Está ligado à postura e ao compromisso que nós temos de um para com os outros, que é a ideia da comunhão. E aí a gente fecha o parênteses aqui. Como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Essa expressão, igreja do Deus vivo. A expressão Deus vivo aparece muitas vezes na Bíblia.
muitas vezes inclusive no Antigo Testamento. E todas as vezes que ela aparece é para fazer um contraste entre os ídolos, os falsos deuses, os deuses mortos e o Deus verdadeiro, o Deus vivo. E é possível que Paulo estivesse fazendo isso, porque a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente idólatra. Quando a gente lê em Atos, quando os primeiros crentes surgiram naquela cidade, foi um movimento social, assim, foi algo que mexeu com a cidade. Por quê? Muita gente daquela cidade era sustentado pela venda de santinho, de imagem, de amuletos e coisas assim. Aí o evangelho chegou lá, o pessoal começou a se converter de monte, e aí o pessoal começou a perder emprego. Né? Ninguém estava mais comprando santinho, ninguém está mais comprando as coisas dos deuses mortos. O principal deus deles lá, o deusa, era a deusa Diana, e ela tinha grande fama por toda a cidade. E aí Paulo está dizendo aqui, mas a igreja, eles adoram um Deus morto, mas nós somos a família de Deus e nós representamos o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Paulo então está colocando um contraste aqui entre quem nós somos e a nossa realidade diante da cultura aqui que é corrompida pelo pecado. Aí agora, Paulo vai dizer a essência da missão da família de Deus. Ele falou, nós somos a família de Deus, Deus vivo, Deus verdadeiro. E como que nós fazemos, né? Quem somos nós, qual a nossa identidade? Qual o nosso papel diante dessa cultura que é rebelde, que é distante de Deus? No finalzinho do versículo 15, depois que ele fala, igreja do Deus vivo, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nessa expressãozinha pequenininha aqui nessa frase, Paulo está resumindo a missão da igreja e começando a definir um pouco da sua mensagem. Coluna e baluarte da verdade. Que a ideia de coluna é aquilo que sustenta, né? A coluna. Então, coluna da verdade, aquilo que vai sustentar a verdade. Existe uma verdade. E a igreja é aquela que sustenta essa verdade. Ela é a coluna, ela é o baluarte. O que é baluarte? Essa não é uma palavra muito usada. Baluarte é a ideia de fundamento. Então, ela é coluna e fundamento. Ele está usando aqui uma ilustração de construção civil. O que você precisa para manter uma casa em pé? Você precisa de colunas e você precisa de fundamento. Então, ele está falando, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. É a igreja que mantém a verdade de pé. Esse é o ministério da igreja. É isso que a igreja faz. Essa é a missão. A cultura é corrompida pelo pecado e ela tem as suas mentiras, mas a igreja continua sustentando a verdade. A igreja continua defendendo isso. Essa é a família de Deus, é isso que nós somos. É assim que Paulo nos descreve, como coluna e fundamento da verdade. Uma descrição muito bonita para a igreja. E é possível que Paulo tenha usado até isso aqui para fazer um contraste com aquela cultura do templo de Diana, porque algo que era muito famoso na cidade de Éfeso era o templo de Diana, que tinha 127 colunas de mármore cobertas de ouro e pedras preciosas e tudo mais, e isso era um patrimônio para a cidade. Então era mais ou menos como se Paulo estivesse dizendo, olha, eles se orgulham dos seus templos, de suas colunas que sustentam um Deus morto e que não pode fazer nada. Mas nós somos a igreja de Cristo, nós somos a família do Deus vivo, nós sustentamos aquilo que é a verdade, nós somos a coluna e o fundamento da verdade. A essência da missão da família de Deus é essa, sustentar a verdade. Aí surge uma pergunta, que verdade é essa que ele está falando? Aí a gente precisa continuar lendo o texto, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Por que Paulo diz isso? Ele está mudando o assunto aqui? Ele está falando como se deve proceder na casa de Deus, que é a coluna da verdade, aí ele muda assim, o grande é o mistério da piedade, aquele que foi. O que ele está fazendo aqui? Paulo não mudou de assunto.
Paulo está colocando, descrevendo qual que é a essência dessa verdade. O que a igreja sustenta? Ela sustenta isso aqui que ele está falando. E resume em 6 linhas, ele cita uma música aqui que era da igreja lá da época, resumindo o evangelho. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os povos, entre os gentios, crido por todo mundo e recebido na glória. Essa é a verdade que a igreja sustenta e que ela vai continuar sustentando. Isso aqui é a essência, é o cerne do que a igreja faz. E todo o resto, todas as outras orientações que Paulo dá na carta, tudo está ligado a isso. Tudo está ligado a essa mensagem, a mensagem do evangelho. Ele fala, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Evidentemente, né, algo que é claro para a igreja, grande é o mistério da piedade. Piedade é o viver de maneira digna, o viver digna da vontade de Deus, é o viver da forma que agrada a Deus. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que teme ao Senhor, que vive os seus mandamentos, que vive conforme Ele deseja. A pessoa que não vive assim, a gente chama de ímpio ou impiedoso, né? Então o ímpio é aquele que está longe de Deus, e o piedoso, a piedade, é viver nos caminhos de Deus. E o que é mistério aqui? Mistério é algo que alguns falam para coisas esquisitas que acontecem na igreja, né? Fala, isso é mistério. O mistério que Paulo fala aqui não tem nada a ver com isso. É o mistério da piedade. Mistério é algo que estava oculto, era um segredo que estava oculto e que agora foi revelado. Que segredo que estava oculto e agora foi revelado? Aquele que foi manifestado na carne, que foi justificado em espírito e por aí vai. Ele está falando do mistério do evangelho, que já foi predito lá no Antigo Testamento, que já tudo apontava para ele, não com tantos detalhes, mas que agora foi revelado. Esse é o mistério. O mistério é o segredo, é o santo segredo revelado. Por que mistério da piedade? Porque esse mistério, esse segredo revelado, é o que conduz a igreja a viver da forma como Deus quer. Lembra que ele começou? Essas coisas escrevo para que vocês saibam como se deve proceder na casa de Deus. Para isso, vocês precisam conhecer o segredo que conduz à piedade, que é o Evangelho. Para que uma igreja viva de acordo com a vontade de Deus, ela precisa estar firmada no Evangelho, precisa estar firmada em Cristo. Então, a verdade sustentada pela igreja e que conduz a uma vida segundo a vontade de Deus é o Evangelho. E, consequentemente, a verdade é tudo aquilo que está ligado a Jesus e é tudo aquilo que ele ensinou. Outros textos falam disso como a verdade. Por exemplo, está projetado aqui, João 14, 6, vai dizer, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus também disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A gente pode concluir então que a verdade é Cristo e toda a sua doutrina registrada na palavra de Deus. Tudo que Paulo vai falar aqui em 1 Timóteo, todos os vários assuntos que ele trata aqui, tudo está ligado ao Evangelho. Porque não existe nada que a igreja faça que esteja fora do Evangelho. Não existe nada. Se ela está fazendo alguma coisa que não tem a ver com Jesus, com aquilo que ele ensinou, com a sua pessoa, com a sua mensagem, então a gente está fazendo alguma coisa errada. Tudo que a igreja faz precisa estar ligado ao Evangelho. A essência da missão e da mensagem da família de Deus é essa, é Cristo. É a cruz de Cristo. Então a igreja cumpre a sua missão, a igreja que cumpre a sua missão é aquela que se mantém fiel às verdades do Evangelho. Esse era o grande desafio de Timóteo e daquela igreja e de outras igrejas na região lá. Uma observação importante, não é a igreja que cria a verdade, não é a igreja que modifica ela, a igreja sustenta a verdade. A igreja simplesmente repete aquilo que já foi dito por Jesus e pelos apóstolos, que falaram tudo baseado no Evangelho. A gente não está aqui para dar a nossa opinião sobre as coisas, a gente está simplesmente para viver o Evangelho, para proclamar o Evangelho, para fazer tudo de uma forma que contemple a cruz de Cristo.
Irmãos, diante disso, eu gostaria de tirar algumas lições, tendo explicado aqui o texto. Queria tirar algumas lições, alguns pensamentos e algumas práticas que são importantes para a igreja, se nossa igreja quiser ser uma igreja piedosa, uma igreja que vive de acordo com a vontade de Deus. E uma igreja que vai se cuidar contra esses movimentos que têm entrado e que querem deturpar o conceito de verdade, e se eles se infiltrarem nas nossas casas e na nossa igreja, nós teremos um grande problema. Primeira lição que eu gostaria de tirar é: a igreja pertence a Deus, Ele é o cabeça e líder dessa família. A igreja não pode funcionar do jeito que qualquer um quer. Uma empresa pode funcionar assim, a igreja não. A igreja tem que funcionar como Deus deseja, como a Bíblia ensina. Por isso que todas as nossas opiniões, todas as nossas ideias, as nossas sugestões precisam ter algum tipo de respaldo bíblico, precisam ter algum tipo de fundamento no Evangelho. Deus é o chefe da família, então Ele que manda. Imagina só uma casa onde cada um faz o que quer. Vira bagunça. Então, existe um cabeça. E quem é esse cabeça? É Cristo. E quem somos nós? O corpo de Cristo. Nós fazemos aquilo que Ele manda. Por isso, a nossa doutrina vem só da Bíblia. E não existe um líder, alguém que senta numa cadeira especial e usa um chapeuzinho e diz para a igreja o que ela deve fazer ou o que ela não deve fazer. Diz o que é certo e o que deixou de ser certo. Nós não temos uma pessoa assim. Por quê? Porque quem manda na igreja não é uma pessoa que é intitulada. Quem manda na igreja é a palavra de Deus. E sempre a gente tem que se manter fiel a isso, se nós queremos ser uma igreja piedosa. Então a orientação para nós é que em todas as nossas decisões a gente busque usar a Bíblia e não nossas opiniões, que são tão limitadas diante da sabedoria de Deus. Amém? Uma segunda lição eu gostaria de tirar: a verdade só é preservada no mundo pelo ministério da igreja. A verdade só é preservada no mundo pelo ministério da igreja. Aí alguém pode dizer assim: nossa, mas isso é muita presunção, não é não? Vocês têm a verdade e tal, e aí todo mundo está errado. Mas nossa, cadê a humildade aí que Jesus ensinou? E aí, onde está a humildade? Defender a verdade implica em que nós estamos sendo soberbos, arrogantes. A humildade é um mandamento, a gente sabe disso. Então dizer que a igreja tem um ministério de preservar a verdade no mundo não é arrogância, orgulho. Olha só, que a gente pode pensar o seguinte: há algum tempo, um homem que tinha convicções firmes, que se falava, esse é o caminho, e que ele lutava para defender as suas convicções, um homem assim era tido como um homem respeitado, um homem que nossa, que louvável esse homem que defende as suas convicções, que está certo, que luta, que usa bons argumentos bem fundamentados. Essa era uma pessoa tida como louvável. Hoje a nossa cultura tem invertido isso. Ela tem aplicado a humildade à questão das convicções, onde ser humilde é uma pessoa que tem dúvida. É uma pessoa que fala assim, eu não sei, talvez seja verdade, talvez não seja, talvez você esteja certo, talvez eu, talvez todo mundo, talvez ninguém. E isso é ser humilde, na visão de muitos na nossa cultura hoje. Agora, na verdade, a humildade não tem nada a ver com falta de convicção ou com dúvida. A verdade, a humildade tem a ver com a postura que nós temos em relação a nós, em relação ao próximo e em relação à verdade de Deus. Eu vou reconhecer que eu sou uma pessoa limitada e que eu preciso de Deus, isso é sinal de humildade. Eu vou amar e servir ao meu próximo, isso é sinal de humildade. E isso não anula de forma alguma convicções diante da revelação de Deus. O melhor exemplo que a gente tem para ilustrar isso é Jesus. Por quê? Jesus falou, eu sou a verdade. Jesus falou, a tua palavra é a verdade. Não existiu ninguém com mais convicção do que Jesus. E também não existiu ninguém mais humilde do que Jesus, que deu a sua vida por homens miseráveis como eu e você, que serviu, que deixou o seu trono e serviu e amou. Ele era alguém que tinha profundas convicções
e alguém que tinha uma profunda humildade. Humildade não tem a ver com convicções. Humildade tem a ver com a postura que nós temos diante de Deus, diante do próximo, reconhecendo quem nós somos. Esse negócio de viver com dúvida, de eu não sei qual é a verdade, isso não é virtude. Isso só gera confusão, isso não é algo louvável. Isso gera uma cultura caótica. Se a nossa igreja for assim, a nossa igreja vai ser perdida. O que a gente faz? O que a gente decide? Não sei. Não tem verdade, não tem orientação. Isso vira caos. Não existe virtude nisso. Isso não é ser humilde, isso é ser tolo. Quando nós defendemos uma verdade, quando nós falamos o evangelho é verdade, nós estamos sendo humildes. Sabe por quê? Porque a humildade reconhece que a verdade não está dentro de nós. Para a gente falar que o evangelho é a verdade, isso já é uma demonstração de humildade. Porque todos nós nascemos no pecado, todos nós nascemos odiando a vontade de Deus e querendo fazer a nossa própria vontade. Mas um dia a gente se encontrou com o evangelho, isso quebrantou a gente, isso mostrou o nosso pecado. E aí para a gente chegar e falar que aquilo é verdade, a gente teve que se quebrantar diante da cruz de Cristo e dizer, eu sou mentiroso, a verdade não está em mim, a verdade é dele, do Criador. Defender a verdade de Deus é a verdadeira humildade. Negar a verdade de Deus é soberba. E Timóteo vai dizer isso. Olha só o que ele diz no capítulo 6, aí no mesmo livro, capítulo 6, versículo 3 e 5. Versículo 3 a 5. Capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas, que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Defender a mentira é soberba, é arrogância. Defender a verdade de Deus é a verdadeira humildade. Então, quando nós dizemos, a igreja tem o ministério de sustentar a verdade, e a verdade não é a minha verdade, a verdade é a verdade de Deus, é a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho. Isso é ser humilde, isso é falar, a verdade não está em mim, a verdade está nele, e nós sustentamos isso. Nisso há virtude. É dizer como Paulo disse em Romanos 3, 4, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Convicção e humildade andam juntas. Elas não são coisas que se opõem. Elas precisam andar juntas. Então a gente pode dizer sim, a verdade só é preservada no mundo pelo ministério da igreja. Deus não escolheu descer do céu toda hora para falar a verdade. Deus não escolheu mandar anjos do céu toda hora para anunciar o evangelho. Ele escolheu a mim e a você. Ele escolheu a gente, a igreja, o corpo de Cristo, para sustentar essa verdade. Se a gente se calar, ninguém mais vai falar a verdade. Porque quem sustenta a verdade no mundo é a igreja. E aí, diante disso, eu gostaria de perguntar a você, irmão. Você tem anunciado o evangelho? Qual esforço você tem feito para alcançar com o evangelho os seus parentes que não são crentes, os seus amigos, seus colegas de trabalho? Nós somos a igreja. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Nós continuamos a obra que Ele deixou. Cristo veio trazer e revelar a verdade. E agora nós sustentamos e propagamos ela. Nós cantamos aqui que nós vamos propagar o Evangelho até os confins da terra. Qual esforço você tem feito para propagar o Evangelho no seu bairro, no seu trabalho? Se nós nos calarmos, ninguém mais vai falar. E só uma observação. Convidar para vir à igreja é algo bom, mas isso ainda não é anunciar a verdade. Isso é algo bom, devemos fazer. Mas só convidar ainda não é anunciar a verdade. Anuncie a verdade onde você estiver. Terceira lição que eu gostaria de tirar com os irmãos.
Tudo que a igreja faz precisa estar relacionado ao Evangelho, relacionado a viver e a proclamar a Jesus. Por quê? Porque esse é o cerne, é a essência da missão e da mensagem da igreja. Então tudo que a gente fizer precisa estar relacionado a isso. Então nós vamos cantar a verdade, nós vamos pregar a verdade, nós vamos ensinar a verdade. Não importa qual seja o assunto, precisa estar ligado a Jesus. Nada pode estar desconectado do Evangelho. Então por isso, as músicas que nós vamos cantar precisam ser verdadeiras, precisam comunicar algo do Evangelho. Os nossos relacionamentos precisam refletir Jesus. As nossas conversas precisam ser norteadas e refletir a verdade. Os nossos ministérios precisam estar fundamentados no Evangelho, não pode ter nada fora disso. O nosso ensino tem que ser baseado em Jesus. E aqui eu queria dar um alerta aos pais e aos professores aqui que nós temos de EBD, pais pensando na educação dos filhos. Cuidado para não ensinar uma mera moralidade desassociada do Evangelho, desassociada de Jesus. Como assim? Por exemplo, filho, você deve perdoar porque isso vai te trazer paz interior. Ok, isso é uma consequência, até isso acontece, né? Quando a gente perdoa, a gente se sente bem. Agora, o mundo ensina isso. Outras religiões ensinam isso. Qual é a diferença do nosso ensino para o ensino de outras religiões, para o ensino do mundo? O Evangelho. Isso só a gente ensina. Devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Olha o Evangelho aí. Filho, faça o bem a todos, porque assim você vai ser uma pessoa melhor. Eu leio isso no Facebook, do cifras. Não sei o que lá. Qual que é a diferença do nosso ensino para isso? O Evangelho. Eu amo você porque Ele me amou primeiro. E Ele demonstrou isso mandando seu Filho Jesus. Irmãos, o nosso ensino precisa ter algo diferente do ensino do mundo, do ensino de outras religiões. Outras religiões ensinam a gente a fazer o bem, mas elas não ensinam o Evangelho. Então cuidado, para não passar simplesmente uma moralidade vazia. Professores, o que vocês têm ensinado para a sua turma? Simplesmente faça, não faça? Não dê só regras, dê o porquê das regras. E nesse porquê você precisa associar com o cerne, com o centro, porque todo o resto vai girar em torno desse centro. E esse centro é a cruz de Cristo, esse centro é o Evangelho. Então mostre o Evangelho, ensine seus alunos, pais, ensine seus filhos a amarem a Deus, a amarem a Jesus e a fazerem as coisas, a obedecer por amor a Deus. Tudo precisa estar ligado ao Evangelho, assim como Paulo disse aos Coríntios: quando eu estive entre vós, eu me propus a não saber mais nada, exceto Cristo e esse crucificado. Nada mais importa. O Evangelho é o que importa. E todo o resto está ligado a isso. Ensinar uma mera moralidade só vai produzir fariseu. Não vai produzir adorador. E como nós lemos aqui no começo, Deus procura quem o adora em espírito e em verdade. Tudo que nós fazemos precisa estar relacionado ao Evangelho. Infelizmente, irmãos, muitos membros de igreja não estão mais querendo ir à igreja para ouvir o Evangelho. Não querem mais ouvir a verdade. São pessoas que estão procurando mensagem de autoajuda, algo motivacional, algo que faça elas se sentirem bem consigo mesmas. Elas não querem a Cristo, elas querem um arrepio, elas querem uma promessa de vitória. Outro dia eu ouvi de um pastor que estava achando muito fraca a presença dos irmãos na reunião de oração. Então o que ele fez? Ele mudou o nome da reunião de oração. Ele passou a chamar Culto da Vitória. Adivinha o que aconteceu? A frequência aumentou. São pessoas buscando entretenimento gospel. Elas não querem pastores, elas querem animadores de auditório. Elas não querem a pregação da palavra, elas querem um stand-up gospel. É isso que está fazendo sucesso. Enfim, elas não querem uma igreja, elas querem um circo. O que a gente diz para essa pessoa? A gente diz: amigo, você quer entretenimento? Assiste Netflix, é melhor. A igreja não está aqui para isso. A igreja não está para entreter ninguém. A igreja está para transformar vidas por meio do Evangelho. Você quer ter sua vida transformada? Você quer experimentar o poder de Deus? Então, amigo, devora o Evangelho.
entra de cabeça no Evangelho. E a gente está aqui para caminhar junto nisso, para ajudar um ou outro a crescer em Cristo. Essa é a essência da nossa missão, essa é a essência da nossa mensagem. A gente não está aqui para dar entretenimento. Tudo que a igreja faz precisa estar ligado ao Evangelho. Qual que é a principal característica que uma igreja deve ter? Um culto, um salão confortável, música agradável, muitas atividades na agenda. Essas coisas são muito boas. Mas a essência da igreja é sustentar a verdade. Então, por isso, tudo que nós fazemos vai estar ligado a isso. Um pastor chamado Ricardo Agreste, ele disse certa vez o seguinte, está projetado aqui. Se tem música e não tem evangelho, é show, não igreja. Se tem ação social e não tem evangelho, é ONG, não igreja. Se tem um ambiente agradável e não tem evangelho, é clube, não é igreja. Se tem piada, como um amigo meu disse, se tem piada e não tem evangelho, é stand-up, não é igreja. Irmãos, nós somos a igreja e nós precisamos lutar para que a nossa igreja continue sustentando a verdade. Coisa que muitas igrejas têm já deixado para tentar alcançar essa cultura em que nós vivemos. E cada um de nós precisa estar comprometido com isso. Precisamos amar a pregação da palavra. Precisamos desejar que nada do que seja falado aqui seja fora do Evangelho. Que nada do que os ministérios façam seja fora de apresentar Jesus, de viver Jesus, de anunciar Ele, de aprender mais dele. Quarta lição. Nós precisamos do Evangelho, pois não existe transformação segundo a vontade de Deus, a parte dele, a parte do Evangelho. Não existe como viver uma vida agradável a Deus sem o Evangelho de Cristo. O mero ensino moral, o mero ensino de moralidades, como a gente falou agora há pouco, não é capaz de transformar a gente por dentro. Pode até nos adestrar de alguma forma, mas transformar não, porque o que transforma é o Evangelho de Cristo, porque esse é o mistério da piedade, é o mistério que conduz a uma vida piedosa, que é aquele que se encarnou e habitou entre nós, e nos amou. Se tem algo que pode transformar a nossa vida, não é a filosofia, não é a sociologia, não é a psicologia, nem qualquer outra matéria. A gente pode usar isso para outras coisas, mas para transformar o nosso coração, para transformar a nossa vida, só o Evangelho. A gente não vai produzir uma piedade por eventos, por mensagens motivacionais, por piada. A gente vai produzir a verdadeira piedade pela pregação do Evangelho, ao agir de Deus na nossa vida. Quinto, o ministério pastoral é um grande privilégio e um grande desafio. Essa carta foi escrita para um pastor, para que ele tivesse a responsabilidade de ajudar uma igreja a se comportar do jeito que era a vontade de Deus. No versículo 1 do capítulo 3, que é o capítulo que a gente está lendo, fala: fiel é esta palavra, se alguém almeja o episcopado, que é esse ministério pastoral, excelente obra almeja. Excelente obra por causa da sua grande responsabilidade de conduzir a família de Deus nesse processo. Homens que Deus separa, homens que Deus escolhe. Quem são esses homens? Os melhores? Não. São homens fracos, homens medrosos, homens tímidos, homens debilitados. E Deus pega essas pessoas para mostrar o seu grande poder e assim ajudar, e mostrar a sua glória e ajudar a igreja a crescer. Esse pensamento deve gerar em mim e toda a liderança da igreja um grande temor, não para nos desencorajar, mas para nos tornar mais vigilantes. Diante disso, 2 pedidos. Primeiro, ore por seus pastores. Ore por seus pastores. Existe uma verdade, e a verdade costuma ofender e afastar muita gente. Aconteceu isso com Jesus, ele foi morto por falar a verdade. Falar a verdade muitas vezes dá medo, existe a tentação da gente querer agradar a cada um, então dá uma maquiada, e a gente não pode fazer isso. Ore para que a gente se mantenha fiel a isso, para que a gente não tema homens, para que a gente tema ao Senhor.
Ore para que a gente nunca venha aqui falar das nossas opiniões, mas sempre falar do Evangelho de Cristo. Em segundo lugar, ore por mais pastores comprometidos com o Evangelho. Nós precisamos de mais homens dispostos a lutar pela verdade do Senhor. Hoje em dia, ser pastor já não é um conceito bom na nossa sociedade. Quando alguém pergunta, e aí? Eu me apresento para a pessoa pergunta, o que você faz? A pessoa fala, sou pastor, mas não é o que você está pensando. Preciso explicar o conceito. Por quê? Porque muitos pastores que tem hoje não estão comprometidos com a verdade. Nós precisamos de mais homens que amem a verdade, que amem o Evangelho, que queiram crescer e prosseguir conhecendo o Evangelho de Cristo. Não só que tenham boa vontade, não só que digam, eu quero ir, mas alguém que tenha o que dizer, que seja a verdade. Pessoas que conheçam, que querem crescer no conhecimento da verdade. Então peço que orem, vamos lembrar de orar por mais homens assim. E aí uma pergunta para você pensar, será que você não é um desses homens? Um desses homens que Deus vai levantar para falar da verdade? Seja como um pastor, seja como um líder na sua igreja. O homem de caráter, o homem que ama a Cristo, que vive por Ele. Um desses homens fracos e simples, que vão mostrar o quanto Deus é poderoso. Ore por isso também. Por fim, irmãos, eu queria concluir só mostrando aqui alguns conselhos, algo que os irmãos já sabem, mas é importante a gente relembrar como sustentar a verdade, como a gente pode, além do que já foi falado, como a gente pode fazer mais para sustentar a verdade. Quero colocar só algumas coisas, rápido. Primeiro, conhecer a verdade. Não tem como sustentar algo que a gente não conhece. Para conhecer a verdade, algumas coisas básicas, que os irmãos já estão acostumados. Devocional diária, leitura da Bíblia, se alimentar constantemente da palavra de Deus. Segundo, frequência na igreja, sua frequência na EBD, sua frequência nos cultos. Com isso você vai ser alimentado da verdade. Normalmente alguém que é fraco nessas áreas de envolvimento com a igreja e leitura da palavra, também vai ser alguém fraco em sustentar a verdade. Segundo, defender a autoridade da palavra de Deus. Nós lemos que Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Não importa qual seja o nosso ministério, a gente sempre precisa prezar e demonstrar que a palavra de Deus é autoridade sobre nós. Ela que governa a nossa vida, ela é a vontade de Deus. Quando a Bíblia fala, é o próprio Deus que está falando. Enquanto a nossa igreja crê nisso, nós vamos ser fiéis à nossa missão e à nossa mensagem. Pais, ensinem seus filhos a amarem a palavra de Deus. Uma observação, você demonstra muito o seu conceito sobre a palavra de Deus pela forma como você se submete a ela. Isso ensina muita coisa. Terceiro, rejeitar a incoerência da pós-modernidade. Que é essa ideia aquela coisa, cada um faz o que quer, cada um é a verdade de todo mundo e todo mundo está certo ao mesmo tempo, ainda que todas as ideias sejam contraditórias e não se encaixem. Essa ideia da pós-modernidade só existe porque eles falam o seguinte, quando você chega e fala, existe uma verdade, aí eles perguntam, quem foi que disse? Você? Você é igual a mim? Então você faz a sua verdade, eu faço a minha. Qual que é o ponto que ele está levantando aí? Não existe alguém acima de nós. E por que isso é incoerente? Porque isso está errado. Existe alguém acima de nós, existe um Criador, alguém que fez todas as coisas, e alguém que determina a verdade. Então essa ideia do escolha aquilo que te faz mais feliz, aquilo que te traz paz, por exemplo, Deus quer que eu seja feliz e eu acho que eu serei feliz me divorciando. Então, com certeza é verdade, é da vontade de Deus que eu me divorcie. Ou então, o fulano não crê em Jesus, mas ele segue uma religião que traz muita paz ao coração dele. Então isso só pode ser verdadeiro. Não, existe um Deus que determinou a sua vontade e revelou a sua vontade para nós. Ele é o que diz o que é certo e o que é errado.
Uma outra lição, eu quero explicar isso aqui rapidamente, só para a gente não deixar passar, por conta do nosso tempo, mas espero numa próxima vez poder desenvolver um pouco mais. Rejeitar a ideia do pragmatismo. Pragmatismo, o que é isso? Você não precisa saber ou decorar o que significa essa palavra, mas entender a ideia é muito importante, porque isso está presente na nossa sociedade e na mente de muitos crentes. A ideia do pragmatismo é julgar a verdade, aquilo que é certo, que é errado, que é bom, que é ruim, por aquilo que funciona, no sentido de algo a curto prazo, algo sem muita profundidade. É aquela pessoa que tem um problema, ela precisa resolver o problema. Ela fala, o que eu posso fazer? Deixa eu dar um jeito aqui. Ela pega a primeira coisa que funciona ali para tapar o buraco, beleza, isso está certo, é assim que vai ser. Fechou. Esse é o pragmático. Alguém que, mas aquilo vai dar problema no futuro. Aí no futuro eu penso de novo em outra solução. O que importa é que eu resolvi o problema aqui. Assim. Então é mais ou menos o seguinte, alguns exemplos. Eu brigo muito com a minha esposa. Qual é a solução? Qual é o caminho verdadeiro? Qual é o certo? Separa. Aí vocês param de brigar. Resolveu o problema. Funcionou. Qual é a resposta que a igreja dá para isso? Evangelho. O Evangelho transforma a vida de uma família e eles podem viver desfrutar das bênçãos de Deus de uma forma como eles nunca imaginaram. Um outro exemplo. Precisamos alcançar a juventude da nossa cidade. A juventude está perdida. O que nós vamos fazer? Precisamos trazê-los. Precisa trazê-los? Faz uma balada gospel aqui e está tudo certo. Vai lotar. Tá certo isso? Quer dizer, vai lotar mesmo? Com certeza vai lotar. Isso aqui não vai ter espaço para jovem aqui no nosso ambiente. Agora, o pragmático vai olhar e falar assim, tá vendo? Funcionou. Não era para encher? Encheu. O nosso objetivo era encher? Ou o nosso objetivo era transformar vidas por meio do Evangelho? Alguém está sendo transformado nesse evento? Ou por último, alguém que diz assim, eu acho que a gente não deveria exortar os irmãos. Sabe por quê? Quando a gente exorta o irmão e exorta até o ponto de chegar a excluí-lo, a gente, não está dando certo. Eu falei e ele foi embora, ele ficou com raiva de mim. Acho que o certo é a gente fingir que nada aconteceu, e aí, o que vai acontecer? Ele vai ficar com a gente. Tá vendo? Funciona melhor do que exortar. Isso é pragmatismo puro, isso está em muita igreja. Qual que vai ser a resposta do Evangelho para isso? A resposta do Evangelho vai ser o seguinte. Primeiro, o nosso objetivo não é simplesmente que a pessoa esteja aqui com a gente. O nosso objetivo é contribuir para que ela seja mais parecida com Jesus a cada dia. E se a gente não exortar, isso não vai acontecer. A gente não quer simplesmente a pessoa aqui. Então o que a pessoa diz, isso funciona. Não funciona. Funciona para outros objetivos. Se nós tivermos os objetivos de Deus, a única coisa que funciona é a palavra de Deus. Então cuidado, irmão. Cuidado com essa mentalidade de, precisa disso? Então faz assim. Não, mas a Bíblia diz assim. Mas se a Bíblia diz, então, se for assim do jeito que a Bíblia diz, nunca vai dar certo. Isso é uma mentalidade de alguém pragmático. Cuidado. Por último, viver a verdade. Irmão, sustentar a verdade não pode se limitar a gente sentar na frente da TV e falar mal da teologia da prosperidade, falar mal dos pregadores que não pregam o Evangelho. A gente é chamado para algo maior que isso, para ir além disso. Sim, para detectar o erro, mas para anunciar e viver essa verdade de tal forma que as pessoas olhem para nós e elas vejam a Jesus. Criticar o erro e fazer piadas com o erro, isso é muito limitado perto da grandeza da nossa missão como igreja. Que as pessoas olhem para nós, olhem para as nossas famílias e elas conheçam o Evangelho. Nós vivemos numa cultura que tem questionado a verdade e que tem tentado invadir a igreja com seus argumentos totalmente contrários à vontade de Deus. A nossa missão é sustentar a verdade. E por mais que queiram destruir a verdade, sempre vai ter uma voz que vai continuar dizendo, essa é a verdade. E essa voz é a voz da igreja. É a voz da família de Deus. É a nossa voz.
E algo importante da gente lembrar, nós só vamos sustentar a verdade se a verdade nos sustentar. Por isso, uma oração que deve fazer parte constantemente da nossa vida é: Senhor, me ajuda a não me corromper com essa cultura. Me ajuda, Senhor, a manter-me fiel na verdade do Evangelho. Manter-me fiel à Tua palavra. A gente pode resumir então assim: tudo que a igreja faz deve girar em torno do Evangelho, porque a cruz é a essência de nossa missão e de nossa mensagem. Irmãos, se todos nós estivermos comprometidos com isso, certamente a nossa igreja vai glorificar muito a Deus. Isso precisa começar por mim e por você. Vamos pedir a ajuda do Senhor para isso? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos curvamos diante de Ti, diante da revelação do Senhor, da Tua palavra, da Tua verdade. Reconhecemos que a verdade não está em nós, Senhor, mas que a verdade está em Ti. Senhor, seja Deus verdadeiro, seja o Senhor verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós queremos confiar apenas na Tua palavra e em nada mais, Senhor. Senhor, ajuda a nossa igreja a ser estruturada e a fazer tudo de forma que esteja conectado com a Jesus, com o Evangelho, contigo, Senhor, sempre refletindo o Teu caráter, sempre refletindo a Tua palavra. Senhor, não nos deixe sermos levados por nossas opiniões, por nossa vaidade, por nossa ganância, pela nossa cobiça, pelo nosso egoísmo, Senhor, mas que sejamos conduzidos pela verdade da cruz, por Jesus. Senhor, nos ajuda a vencer o nosso coração mau e a Te amar a cada dia. Senhor, levanta mais homens também, homens que vão anunciar a Tua palavra, não só pastores, mas homens e mulheres e adolescentes e jovens que estão comprometidos com isso, comprometidos contigo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus nos abençoe. Uma oração silenciosa, estamos encerrados. No término da música, nós podemos levantar, nos cumprimentar. Deus abençoe. E obrigado àqueles que assistiram pela internet. Deus abençoe.